Profecia contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. Cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Quando aconteceu o arrebatamento, o povo do Egito, que é o povo desse mundo aqui, porque o mundo é o Egito, os que não têm entendimento da palavra, os que não sabem o que está acontecendo, vão pelejar um contra o outro. Que no caso é o que vai acontecer. Você vai começar a ver as pessoas roubando, uma brigando por alimento, uma roubando a outra matando a outra. Você vai ver começando um caos. Porque o fim do mundo vai estar acontecendo. E quando o fim do mundo estiver acontecendo, as pessoas vão começar a falar: é o fim do mundo mesmo, agora eu vou fazer o que eu quiser. Vai ter mortes, assassinatos, muitas atrocidades. O pior do ser humano vai sair para fora. Vão ser os próprios demônios aqui na Terra. Desde quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecoste, o mundo estabelece uma paz e uma ordem. Então, não é o homem com suas leis que estabelece essa paz e essa ordem no mundo. É o temor do Eterno no coração de cada um. É a consciência, que o Eterno fala pela consciência. Então, quando a pessoa tem uma intenção má, ela ouvir a consciência dela, ela não vai fazer aquilo. Há um arrependimento. Então, de certa forma, o Espírito Santo está, em parte, em todas as pessoas, porque o Pai disse que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então a pessoa não tem o Espírito Santo para ser salvo, para ser obediente à palavra, mas ela tem um pouco, em parte, para ter esse temor, para ter essa consciência, para o Pai ainda ter um certo domínio sobre a vida dela através do temor e da consciência. Então essa paz no mundo aí, é o Espírito Santo que causa essa paz, é essa ordem, essa segurança, essa situação assim que as pessoas se sentem seguras e em paz. Então existe os perturbados da mente, os endemoniados, os anjos caídos em corpo de carne, mas existe a ordem, a qual o Espírito Santo mantém a ordem. Mesmo os perturbados aí perturbando, criando caso, tirando a ordem, não são todos que são perturbados, não são todos que estão fora da ordem. Mas quando acontecer o arrebatamento, que o Espírito Santo subir, não vai ter mais essa ordem natural a qual o Espírito Santo mantém as pessoas em paz e em segurança. As pessoas ficarão numa situação que elas não terão mais o temor do Eterno, não ouvirão mais a sua consciência. Porque o Espírito Santo não está mais para manter essa segurança e essa ordem e essa paz. Então elas vão ter um instinto assim animal. Elas não terão mais domínio, não terão mais controle. O que vier na cabeça delas, elas vão fazer. O que vier assim no pensamento, elas vão fazer. Então elas vão ficar numa situação assim, igual a palavra diz, o homem sem entendimento é igual a um animal que perece. Então as pessoas vão ter realmente um instinto animal. Então realmente o mundo vai ficar violento, o mundo vai ficar sem ordem, vai ficar sem paz, e não vai haver segurança, e qualquer pessoa é um inimigo. Não vai mais poder confiar em ninguém. Não vai mais ter em quem confiar, porque todos estarão inseguros, sem segurança, sem paz, e a violência vai reinar, vai dominar e vai tomar conta. Então essa é a ausência do Espírito Santo no mundo. As pessoas não terem mais o temor do Eterno e nem ouvir mais a sua consciência. E agora a violência toma conta do mundo. Então as pessoas que for para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, elas ainda serão alcançadas pelo Eterno, porque os anjos do Eterno estarão no mundo, mas eles estarão apenas para interagir na vida dos que for ouvir o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Então esses que vêm para esses dois canais, os anjos do Senhor, vão estar para proteger essas pessoas. Mas os que não for alcançados pelos anjos, eles vão ter instinto animal. Eles vão ser igual animais. E a terra não vai ter mais segurança. Ninguém vai estar seguro. Cada um vai estar convivendo com o seu inimigo.
e vai ser um risco a vida na Terra. E não vai ter condição de alguém vir impor regra, impor lei, porque o instinto do homem é mau. Sem o Eterno, é um instinto animal. Vai ser horrível a Terra sem o Espírito Santo. E aqui está dizendo que os ídolos do Egito estremecerão diante dele. Ou seja, aquela pessoa que você confiava, que era de Deus, achava que era de Deus, você entregou sua salvação na mão dele, confiava, eles também vão estar tremendo diante do Senhor quando vier. E você confiou nele, vai estar junto com ele. E é ali onde vai ter o caos, que as pessoas vão para cima dele e vai ser contra eles. Cada um contra o seu irmão. Porque você confiou a sua salvação nele e agora você ficou para trás por causa dele. Você confiou a sua vida na mão deles, achando que era de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade que os irmãos estão falando sobre esse assunto, mas geralmente o Senhor ele me visita durante a noite enquanto eu durmo para poder também me dar visões. Existem as visões quando eu estou acordada e existem as visões quando eu estou dormindo. As visões quando eu estou dormindo vêm da parte do Senhor para que eu possa sentir a sensação e tudo que compõe a situação de quem ficou para trás. Ele me colocar no lugar de quem ficou. Quando a visão é de dia, eu não sinto nada. Eu vejo e não sinto nada. Eu não sinto medo, eu não sinto nada. Mas durante a noite eu consigo sentir tudo, como se eu realmente estivesse lá. E eu vou contar o sonho para poder realmente falar o que os irmãos estão dizendo. O sonho, isso, para confirmar o que os irmãos estão dizendo. Deus me mostrava eu dentro de um estabelecimento grande, parecia um estacionamento. E estava eu e mais alguém, não sei quem é essa pessoa, eu sei que ela estava lá. E nós estávamos repartindo comprimidos. Eu sei que a gente conseguia repartir 2 comprimidos para 20 pessoas. E aí no sonho eu entendia que nós estávamos escondidos dentro desse estacionamento, uma garagem bem grande, estacionamento fechado. E eu sabia que tinha mais pessoas lá por conta da quantidade que foi repartida ao comprimido. E era para 20 pessoas, mas porém, apesar de tudo, eu peguei uma quantidade para mim e esse rapaz pegou uma quantidade para ele. Ou seja, no final das contas a gente não deixou para os outros. E nisso que eu peguei, né, os comprimidos lá que foram partidos, eu simplesmente fui me esconder. Eu saí da situação ali para ninguém saber que fui eu que peguei. E nisso, no sonho, né, eu já entendi que até eu mesmo estava fazendo aquilo que não era da minha índole. Ou seja, também estava atraindo os outros. Por conta do medo, da insegurança e parece que era remédio para dor ou algo desse tipo e eu não queria ficar sem. E nisso eu entrei em uma sala que tinha lá nesse estacionamento e tinha uma cama lá e tinha uma salinha lá. E eu entrei e eu fechava a porta, só que quando eu ia fechar a porta, o trinco da porta não estava funcionando, só encostava a porta e tinha alguém lá na sala. Essa pessoa representava, assim, alguém conhecido, que eu sabia que eu podia confiar nessa pessoa. No caso, era minha irmã, no caso. E eu sentia, de fato, de verdade, que eu poderia confiar nela, que se eu tivesse acompanhado ela teria me levado para um lugar seguro. Eu creio que o canal Azeite na Lâmpada, no caso, no sonho, né? Mas não foi esse o caso, nessa situação que Deus me mostrou. Aí, isso que eu entro nesse quarto, ela fala pra mim assim, olha, eles já vinham atrás de você, por conta do que eu fiz, né? Então eu tentava fechar a porta, mas o trinco estava quebrado, não dava para trancar a porta. E aí eu me lembro que eu encostava assim, eu escorava na porta com as minhas costas para tentar trancar a porta e eu colocava os meus 2 pés na cama que tinha lá para fazer força, para trancar a porta. E nisso vinha 2 pessoas. Eu ouvia elas vindo assim, e Deus me mostrava elas vindo, né? E são pessoas que eu conheço. E era um rapaz e uma moça, um rapaz magro, alto e uma moça bem cheinha, assim. E parece que a moça, ela vinha assim com uma fúria, com um ódio, assim, que ela podia derrubar uma casa, se fosse possível. E de repente esse lugar que eu estou se transforma num lugar de madeira. E ela vem e ela arrebenta o barraco inteiro ali onde eu tô. Ela levanta a parede do chão, assim, ela crava as unhas no chão, assim, e levanta, arregaçando tudo. E ela estava, assim, num ar de muita violência e muito ódio, sem causa, porque eu não fiz nada pra ela no sonho. E o rapaz também vinha, só que a raiva da mulher era mais do que a do rapaz. Só que o rapaz, na mente dele, ele tinha algo pra vir até mim, ele tinha um motivo.
no coração dele contra mim. Então ele que estava vindo atrás de mim e a moça veio para dar apoio a ele na maldade dele. E nisso ela arrebenta tudo, quebra tudo e ela vem para cima de mim assim, na raiva, na fúria. E ela assim, ela me joga assim em cima da cama lá e ela me vira de lado assim, segura minhas pernas e meus braços. E aí vem um rapaz com um ódio assim, muita raiva mesmo, e ele falava assim: você comeu tudo, você não deixou nenhum pra mim, você pegou todas as mexericas. E na minha cabeça ali na hora, né, eu ficava pensando assim, antes dele falar isso, né, eu pensava assim, gente, ele vai saber que os comprimidos tá no meu bolso, ele vai ficar bravo, ele vai ver que eu peguei. Só que não, ele nem falou dos comprimidos nem nada, nem era por causa disso o ódio dele, era por causa de uma mexerica. E ele fala assim: você comeu tudo, você não deixou nada pra mim, você pegou tudo, você não deixou pra mim, você pegou as mexericas tudo. E eu ficava, gente, por causa de mexerica. E aí eu falava assim no sonho: como é que eu vou saber quem tá comendo, quem não tá comendo? Eu não tô lá controlando a vida de ninguém, vou lá saber quem pegou e quem não pegou. Mas era por causa de mexerica, pra você ver. E aí ele falou assim: eu não posso confiar em você, eu achei que eu podia confiar em você. E quando ele falava essas coisas comigo, no sonho, assim, eu não via a cena, tá bom? Deus não me permitiu ver. Mas a ideia dessa situação era, no caso, ele vinha pra me violentar no sonho. E eu não via a cena nem nada, mas é como se ele segurava as partes dele como se fosse uma faca, quando ele falava e me ameaçava. E a moça estava lá para dar apoio a ele nessa intenção maligna. Para você ver o nível de grau de malignidade que o ser humano vai estar. E assim, Deus deixou bem claro para mim no sonho que não, eles não estavam possuídos por demônios, eles não estavam endemoniados, igual os zumbis lá fora, essa situação toda aí. Não, eles não estavam. Ali era realmente, verdadeiramente, o que tem dentro do ser humano. A maldade que habita dentro deles, que a gente chama de natureza terrena. A gente sabe também que isso aí veio lá do Jardim do Éden, toda essa questão. Mas a maldade que habitava dentro deles estavam sendo manifestadas. Por quê? Porque o Espírito Santo já não estava mais na Terra. Então, quem realmente impede do caos ser instalado na Terra e de toda a maldade acontecer na Terra é o Espírito Santo. Quantas vezes a gente já viu situações de raiva e de violência no dia a dia, no cotidiano, quando antes do arrebatamento, onde as pessoas falavam assim: ai, se eu pudesse eu matava ciclano. Você pode ter certeza absoluta que essa pessoa já tem essa intenção no coração dela, ela só não faz por causa da consciência, por onde o Senhor opera e por onde o Espírito Santo também refreia as pessoas de não fazer o caos na terra, porque se pudesse, faria sim. Inclusive, nesse caso, depois do arrebatamento onde o Espírito Santo não está, vai acontecer sim, muita gente matando pessoas que você acha que você pode confiar, você não pode confiar. Deus deixou isso bem claro para mim. E na hora que acontecia toda essa situação, Deus não me permitiu ver nada com relação à situação de abuso, nem nada disso, mas eu tenho pra mim que aconteceu sim, porque na hora assim, eu acordava assim, é como se mudava a situação, eu acordava e a moça tava dormindo, o rapaz tava dormindo, no caso a minha irmã também tava lá, tava dormindo, só que tava tudo escuro. Não dava pra ver nada, tava um breu, não dava pra enxergar absolutamente nada. E eu até pensava, vou chamar minha irmã, vou tentar ver se a gente sai daqui. Só que pra mim achar ela, eu tinha que sair apalpando pra procurar e saber que era ela, era difícil, porque tava escuro. Então eu pensei, bom, eu não vou fazer isso, vou deixar ela aí mesmo, vou sair fora. Eu peguei e saí, larguei todo mundo pra trás. E aí, no caso, eu saí lá fora e eu encontrava uma amiga minha, é uma amiga de infância, eu conheço ela tava no meu sonho. E eu ia junto com ela no caminho aí. E eu chegava num lugar onde ela me conduzia a estar nesse lugar. Era uma pista. E aí tinha uma descida assim. E tinha uns muros na lateral como se fosse você entrar num túnel. Mas não era um túnel. Por conta de uma parede barrar a passagem. Então dava a impressão que era um túnel. Mas tinha uma parede fechada. Não dava. Mas tinha um vão assim onde nós ficávamos enfiados lá dentro. E de repente eu começava a ouvir alguém gritando na rua. Não me lembro o que ele falava, mas terminava mais ou menos assim, não sei o que lá, papum, bem altão, sabe esse povo que anda loucão na rua gritando? Ele parecia um cara loucão gritando na rua. E de repente essa moça, essa colega que tava comigo, ela começava a gritar também, falar bem alto, tipo meio que correspondendo a esse loucão que tava gritando lá fora. Ele dava o grito dele e ela também dava o grito dela, não sei o que lá, papum, como se parecia assim, nós estamos aqui, sabe, dando um sinal pra ele. E na hora eu falei assim, gente, o que você tá fazendo? Eu achei que eu podia confiar em você.
Eu também pensei que eu podia confiar nela, só que não, ela me levou tipo como se pra uma cilada, pra uma emboscada, sei lá. E aí, quando ela dava esse grito, que eu olhava pra cima assim, tinha uma parte que tinha mato assim, e parecia que tinha alguém lá nesse mato assim, e ele se levantava assim, só via o barulho do mato e a parte do corpo assim da pessoa levantando assim do mato. E aí descobri que a gente tava ali, eu já entendia que agora já era, eu vou morrer por causa desse, eu não sei se era um bicho, se era alguém, mas eu via que se levantava do mato e eu sabia que quando chegasse, descer lá do morro e vir atrás de nós, já era, eu ia estar morta, alguma coisa muito ruim ia acontecer, porque deu a entender no sonho que essa pessoa que não encontrar o canal Azeite na Lâmpada, ela vai ficar à mercê de todo tipo e qualquer situação de coisas ruins e malignas possíveis, ela tá sujeita, até que ela morra. Mas enquanto ela não morrer, ela tá sujeita a qualquer coisa, qualquer maldade de ser humano, de Satanás, de tudo. Ela tá numa vulnerabilidade total, porque ela não pode se defender, ela não pode lutar, ela não pode correr, ela não pode esconder, ela não pode fazer nada, porque para lugar que ela venha estar, o mal vai estar lá, de qualquer forma. E assim, ora as pessoas, elas eram tranquilas, mas horas elas eram o próprio Satanás, mas elas não estavam possuídas. Era a maldade que tem dentro delas, a natureza delas. Ora elas estavam tranquilas, suave, tranquilo. Dava pra gente conversar e, né, tentar fugir, escapar, mas outra hora, de repente, ela tava toda maligna. Até, no caso lá no sonho no começo, né, roubei também o que não era meu, não deixei pros outros, eu também fui egoísta, eu também fui uma traidora, uma coisa que não estava na minha índole, eu fiz por conta do medo, por conta do terror. Então realmente não dá para confiar em ninguém, não dá para você confiar em quem tá lá fora. Agora, eu entendi o seguinte, que a minha irmã lá no caso, eu sabia que eu podia confiar nela, por quê? Porque eu sei que ela conhece o canal, então eu sentia no meu coração, no sonho, Deus me mostrava, que eu podia confiar nela, porque se eu tivesse com ela, se eu tivesse acompanhado ela me levaria até o canal, então eu podia confiar nela, de fato, de verdade, eu sentia paz nela, só que eu não fiz isso, porque Deus queria me mostrar a perspectiva de quem não encontrou o canal, como que vai ficar essa situação. E depois Deus me mostrava outra coisa, era outra cena na visão, outra perspectiva. Eu tava como se eu estivesse dentro da cabeça de alguém. E eu olhava pelos olhos de alguém. E Deus me fazia entender que esse alguém é aquela pessoa que a gente tá chamando de zumbi. É aquela pessoa que ela tá jorrando aquela gosma preta pelos olhos. É aquela pessoa que a gente fala que essas pessoas que estão nessa situação foram aquelas que foram picadas pelas questões medicinais aí que o homem inventa pra criar a doença e depois cria a solução, diz eles. Então, Deus me mostrava a condição dessa alma. Eu estava dentro dessa mente, como se eu fosse a consciência da pessoa, como se eu fosse a alma da pessoa, e eu conseguia enxergar através dos olhos, eu conseguia ver tudo. Ou seja, essa pessoa ela vai estar plenamente consciente, ela vai estar vendo tudo. Mas não é ela que está sob o domínio do corpo dela, porque eu lembro que eu estava vendo tudo e ouvindo tudo, só que dentro da minha cabeça tinha uma voz, e essa voz que dominava o meu corpo, e essa voz ela estava como se fosse realmente nesse túnel onde eu estava, só que tava tudo quebrado, a parede do túnel, assim, e parece que dentro desse túnel, assim, tinha uma sala. E essa sala tinha 2 pessoas sentadas tinha uma mesa e 2 cadeiras. Então Deus me mostrava a perspectiva de quem estava de dentro dessa sala, sentado, vendo lá fora. E depois me mostrava a perspectiva, no caso desse zumbi, onde eu estava vendo essa parede toda quebrada, e a voz falava assim, ó: vocês quebraram tudo, vocês destruíram a minha casa, vocês roubaram a minha casa. E quando ele falava essas coisas, é como se na minha vista, a consciência lá dentro vesse, enxergasse, tudo assim, cambaleando e tremendo, sabe, assim. Sabe quando a gente assiste o filme que as pessoas tá bêbado e aí a tela tipo meio que faz aquela cambaleada assim pra gente poder entender que a pessoa tá bêbada? Acontecia dessa forma, e eu entendia que eu não estava no domínio do meu corpo e eu não estava no controle, tinha alguém usando o meu corpo, eu só podia ouvir e ver e eu não podia fazer nada. E simplesmente eu sabia que esse bicho ia usar o meu corpo para atacar aquelas pessoas que estavam ali. E eu não podia fazer nada. Então Deus me mostrou também até a realidade dessa pessoa. E fica bem claro aqui também que essa pessoa, né, que possa estar ouvindo aí, ela fala assim, gente, eu tomei as picadas e agora tô perdida. Não, calma. Porque o Senhor Deus também já deixou bem claro pra gente, né, que essa pessoa que já tomou todas essas picadas aí, se ela vir pro canal, a unção que está sobre o canal vai neutralizar, vai
reverter toda essa situação na sua vida. Então, se você estiver no canal, você não vai ficar nesse estado, porque o próprio canal onde o Senhor Deus trabalhou, Ele mesmo vai te limpar de tudo isso e vai te preservar vivo, para você poder se encher da palavra e pelo canal se capacitar a sair lá fora para poder dar a sua vida e ser salvo. Então, tem essa saída para você, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês possam ter entendido toda a situação de quem está lá fora. Que bom que vocês não estão, que vocês estão nos ouvindo. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. Eles consultarão aos seus ídolos, seus encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Então, quando o arrebatamento acontecer e começar a vir muita destruição e as pessoas começarem a ver que é o fim do mundo, o espírito dela vai desfalecer. Tudo que ela correu atrás não vai valer nada. Toda aquela vida dela ali não passa de nada. E aí ela vai ver que ela está numa situação que o que ela correu atrás não vai servir para nada também. E muitas pessoas vão correr atrás de suas religiões, dos seus falsos deuses, achando que eles podem fazer alguma coisa. Se esses deuses pudessem fazer alguma coisa, as pessoas não estariam nessa situação. E também nas próprias sinagogas, esses locais onde as pessoas chamam de igreja, não se chama igreja aquele local, é sinagoga, vai estar lotado de pessoas chorando, orando, mas Deus não vai ouvir a oração de ninguém lá. A única hora que Deus vai olhar para alguém vai ser essa que estiver no canal Azeite na Lâmpada, porque é só aqui que ela vai receber o entendimento de dar a vida, porque só pela palavra de Deus, só pelo entendimento de dar a vida, a pessoa vai conseguir. A pessoa que for dar a sua vida sem o entendimento da vida, sem o que o Espírito Santo fala aqui, ela não vai ter a força, ela não vai ter a capacidade de conseguir passar pela aflição. Ela vai negar o nome de Yahusha. Por isso que esse canal está aqui para preparar a pessoa para conseguir dar a sua vida e morrer por ele. E não adianta ir consultar espíritos familiares, ir em centros espíritas, não adianta ir atrás de feiticeiro, não adianta ir atrás de nada. Não adianta. Qualquer direção que for está perdido. Qualquer ajuda que buscar está perdido. O caminho que andar está perdido. Não vai ter para onde ir. Não adianta. Só vai existir o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. É a saída. Para o lado que correr, está indo atrás do anjo caído, Lúcifer. E vai se juntar a ele no lago de fogo. Então não adianta fugir do azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Está indo para cima do anjo caído. E vai com ele para o lago de fogo. Então a saída é o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Não adianta. Vai perder tempo indo atrás de outra saída. Não existe. Só existem esses dois canais. Da parte do Eterno. Agora da parte do anjo caído, se quiser ir para o lago de fogo com ele, é o que o Espírito Santo diz. Porque vocês têm de prestar atenção e usar a cabeça. Se aquela pessoa que ficou soubesse alguma coisa, ele não tinha ficado. Para que você vai atrás dele? E o sinal maior com relação ao que nós estamos aqui dizendo, analisa aí a data da postagem, quando foi postado, e a data que você se encontra. Fato consumado. Como a gente ia saber disso tudo se a gente não está vivendo isso ainda? É Deus que nos mostra, é Deus que nos revela. É o Espírito Santo que trabalha e opera através das visões, nos concedendo conhecimento e através da palavra dele e do entendimento que vem do alto, para poder trazer para vocês o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a palavra e a Yahshua. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Rei rigoroso aqui é quando vem os demônios aqui para a terra. O que já era ruim vai ficar pior ainda, porque as pessoas já vão estar na natureza pecaminosa delas. Já vão estar andando como animais aí, um atacando o outro, um matando o outro. Um querendo proteger a própria vida. E se para proteger a vida tem que matar alguém, eles vão fazer isso. E depois vai vir os demônios para a terra, para ficar pior ainda a situação. E é por isso que você tem que se trancar, fechar a sua casa, fechar as portas, as janelas e cobrir também as janelas para você não olhar lá para fora. Porque se você olhar para fora, você vai se contaminar com o que você vai ver lá. E Satanás vai usar essa contaminação, o qual entrou pelos seus olhos,
e vai começar a perturbar você para você não conseguir prestar atenção no canal Azeite na Lâmpada. Então não olhe para fora, feche tudo, coloque cortina, o que for na frente e feche bem a sua porta. E depois da chuva de sangue, não deixa ninguém entrar. Depois da chuva de sangue, já era. Ninguém entra mais. Se deixar entrar, você vai ser condenado por lago de fogo. Ninguém entra e, no caso, ninguém saia, a menos que realmente esteja capacitado e preparado pela palavra. Mas a própria palavra em você vai te fazer entender a hora de você sair. Então vai ter a hora de você sair. Não é para sair antes do tempo determinado. Inclusive também tem um relógio também. Um relógio espiritual que está contando as horas. Ao qual você tem o tempo determinado para se encher da palavra. Então, ainda que você esteja cheio da palavra e fique aí dentro da tua casa, o relógio vai também soar e aí o próprio demônio te pega aí dentro, se for o caso. Então, se no caso você ficar só dentro de casa para se proteger e não ficar se alimentando do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo ministra, o tempo do relógio vai acabar, os demônios vão entrar, vão matar você e você não vai ter a força para passar pela tortura sem negar o nome de Yahusha. E aí você será condenado. Então não perca tempo algum. Todo o tempo é precioso. E o tempo o qual você vai gastar é no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E assista com toda a atenção do mundo. Não assista por assistir. Assista pela sua alma. E quando a pessoa já ouviu esses 2 canais aí, o Espírito Santo Ministra, e mesmo assim não deu muita importância, aí viu o arrebatamento acontecer e lembrou do canal, vinha assistir, a proteção vai vir na hora que ligar os 2 canais e começar a assistir. Mas a proteção do Eterno vai vir para a pessoa estar assistindo, se alimentando da palavra, para ela estar se preparando pelo canal, conforme ela vai ouvindo, ela vai entendendo, ela vai sabendo. Então ela está ali se preparando para dar a vida. Então a pessoa ela vai vir para sua casa e ela vai ligar a sua internet lá, ela vai começar a ouvir os canais. Então a proteção vai vir sobre ela na hora que ela envolver com os canais. Mas se ela entrar para dentro da sua casa e ela lembrar dos canais, mas ela não ligar o seu celular ou o seu computador para ouvir os canais e ela apenas se esconder lá dentro para se livrar do que está acontecendo lá fora, não vai ter proteção do Eterno para você. De forma alguma. O Eterno não tem compromisso com você. O compromisso dele é com a palavra dele, é com os canais. Se você envolver com os canais, a proteção dele vem sobre você. Mas se você não envolver com os canais, você não tem proteção nenhuma do Eterno. Você está à mercê dos demônios. E eles vão entrar na sua casa e vão pegar você. Então, não se esqueça. A proteção do Eterno é para quem está envolvido com os canais. É para quem está recebendo o entendimento que está se alimentando dos canais para dar a vida. Não é apenas porque se trancou dentro de casa e fechou suas portas e o Eterno vai proteger. Não. Não tem proteção para você. Os demônios vão entrar em sua casa a hora que eles quiserem, a hora que eles bem resolver. E vai pegar você e sua família e fazer o que eles quiserem. E o Eterno não tem compromisso com você nem com sua casa. O compromisso é com os canais. Se você estiver ouvindo os canais, para entender o que você tem que fazer, aí o Eterno protege a sua casa. Caso contrário, você não tem proteção. Você está sozinho. E os demônios vão entrar na sua casa e vai pegar você e sua família. E vai fazer de vocês o que eles bem quiserem. Esse é o recado do Espírito Santo. Então não se iluda. Não pense que ficar preso dentro de casa, trancado dentro de casa, vai livrar vocês de demônio, não. Os demônios são seres espirituais. Vocês não têm força nem poder contra um demônio. Quem tem poder e força contra um demônio é o Eterno. Então a proteção é do Eterno, é uma proteção espiritual. Não é porque fechou as portas da casa e a janela que está protegido dos demônios. A proteção do Eterno é espiritual. E os anjos do Eterno. Então se você não está ouvindo os canais, a sua casa não tem proteção do Eterno. A sua casa não tem os anjos do Eterno. E o Eterno não tem compromisso nem com você, nem com sua casa, nem com a sua família. Não esqueça do recado. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. O mar são povos, línguas e nações. Então, quando o Espírito Santo sair da terra,
não vai ter mais revelação da palavra. E as pessoas que tinham entendimento da palavra, elas também subiram. Não vai ter mais ninguém que entende a palavra. Qualquer pessoa que você for consultar, vai consultar para quê? O cara também ficou. Vai ouvir uma pessoa que ficou? Você vai ser louca? É por isso que o Senhor deixou o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Porque aqui já tem a revelação, ainda que o Espírito Santo não esteja mais na terra. As revelações já estão tudo aqui. Agora você vai andar no caminho da palavra, para alcançar a salvação. Ouvir quem ficou é errar 2 vezes. Não faça isso. Também os rios exalarão mau cheiro e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. Esses rios aqui do Egito são os falsos profetas que ficou. Agora o que vai sair dele ali é só podridão. É só maldição. E já saiu maldição antes, porque agora que ficou vai ouvir eles. Eles não exalam um cheiro suave, um cheiro que agrada o Senhor. Ele exala podridão, o cheiro da morte. Para que você vai ouvir a morte agora? Ouça quem está vivo. Depois do arrebatamento, vocês verão exatamente quem eles são, o que eles faziam e o que eles queriam. Simplesmente enganar vocês para vocês perderem a salvação. Não tem mais como vocês querer se iludir, querer se enganar, porque vocês vão estar vivendo a realidade de quem ficou depois do arrebatamento. E os anjos arrependidos que viraram pastor e aprenderam com os anjos caídos, esses vão ficar. E muitos deles vão cair na mão das pessoas que ficaram. Vão apanhar muito. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Esses pescadores aqui são os pastores que aprenderam com a teologia, que aprenderam com Satanás. Eles vinham pescar as pessoas, mas pescava para arrancar dinheiro delas. Pescava as pessoas para continuar vivendo na carne, na prosperidade desse mundo. Mas eles vão desfalecer, porque nem eles subiram. Tudo que eles ensinaram era uma mentira, porque essa mentira veio do pai deles, Satanás. E eles não vão ter mais o que falar, não tem mais possibilidade para enganar, não tem mais condição sequer de abrir a boca para falar alguma coisa. Porque não é possível que exista uma pessoa tão tola que ainda vai ouvir um homem desse. Que o arrebatamento aconteceu, ela ficou e ainda vai ouvir um homem desse. Não é possível que exista uma pessoa dessa na face da terra depois do arrebatamento, que vai ouvir pela segunda vez os anjos caídos. Bom, se ela for ouvir pela segunda vez os anjos caídos, não será mais o arrebatamento que ela ficou, será o lago de fogo que ela vai. Aí ela vai lamentar por toda a eternidade no lago de fogo por ter ouvido os anjos caídos. Essa é a recompensa de quem ficar do lado dos anjos caídos. Tudo o que foi semeado junto ao rio secará. Então tudo que você semeou aprendendo com eles se secou, não serviu para nada. Porque o que saía da boca deles não era a palavra de Deus. Eram as palavras do imundo, do inimigo, o inimigo da sua alma. E você vai ficar com o seu carrão de luxo, com a sua casona mobiliada, com suas roupas de marca, com seus caros perfumes, com o seu cartão de crédito, com a sua primeira empresa, com a sua segunda empresa, com toda a sua prosperidade. E ela não lhe valerá mais nada, porque ela não pode te salvar. E não pode mudar o quadro, a situação que você se encontra. Ter sido iludido, lesado e enganado pelos anjos caídos e ter sido deixado para trás. Você vai lamentar muito. Hoje você está no seu carrão, na sua bela casa, com suas belas roupas, com suas empresas. Mas quando acontecer o arrebatamento, só vai lhe restar lamentar e prantear, como você foi roubado e enganado pelos anjos caídos. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco.
Ficarão envergonhados as pessoas que trabalharam a vida toda para este mundo, ao invés de estar buscando a salvação. Porque a palavra já dizia: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. E todas essas coisas que vão ser acrescentadas era o básico para você viver. O importante sempre foi o reino, não foi a sua vida aqui nesse mundo. Porque olha o que a vida nesse mundo resultou na sua vida. Ficou para trás. E os que falam o linho fino, significa aquelas pessoas que falavam a palavra de Deus para os outros, mas ela mesmo não obedecia. As obras dela não eram da palavra. Só é que elas falavam. Ela tinha aquele linho fino porque ela falava a palavra de Deus, mas depois ela não obedecia. Então, o que adiantou aquele linho fino? Não se vestiu? E uma vida próspera, prazerosa, mundana, e foi deixado para trás. É como se ela fosse uma costureira que faz roupa para os outros, mas ela mesma não se vestiu. Os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. As pessoas que estavam firmadas na teologia, as pessoas que estavam firmadas nas palavras dos falsos profetas, foram despedaçados, foram abalados, porque viu que o fundamento deles não salvou ninguém. Porque o que vem da teologia, o que vem da religião, não vem do Altíssimo, não vem de Deus, porque eles não falam a palavra de Deus. E digno é o operário do seu salário. O salário digno aqui é ver os irmãos dando fruto para a vida eterna. Assim como o nosso salário aqui é ver vocês no reino de Deus juntamente conosco. Esse é o nosso salário, essa é a nossa recompensa. E eles falavam a palavra de Deus com intenção de receber alguma coisa aqui na terra. Não era receber a vida eterna. Eles trabalhavam para Deus na intenção aqui de ter alguma coisa. Usar a palavra de Deus para ter alguma coisa aqui. Na verdade, não trabalhavam para Deus, nem conhecem o Altíssimo, porque o Deus deles é o que está assentado acima das nuvens, é o anjo caído, que quis se assemelhar ao Altíssimo. Então eles servem aos principados e potestade, o anjo caído, acima das nuvens, nesse céu que todo mundo olha para cima e diz que Deus está lá. O Deus que está nesse céu aí é o anjo caído. Então todos vocês que fazem sinal, oferecem alguma coisa para esse Deus aí em cima, esse Deus das regiões celestiais é o anjo caído. Então vocês, a partir de hoje, vocês não estão mais enganados. Quem é o Deus que está acima das nuvens? Não é o Altíssimo, não é o Eterno, não é o único Criador, supremo, poderoso. É o anjo caído, Samael, que quis ser semelhante ao Altíssimo. E ele disse que ele colocaria o trono dele acima das nuvens. Esse céu que vocês veem aí, esse céu dentro do domo, porque vocês estão trancados dentro do domo. Não tem passagem para uma nave sair lá fora, um foguete sair lá fora. Tudo é história do anjo caído. Aqui está tudo fechado, o domo é fechado, o domo não é aberto, não tem condições de sair nada para fora. Samael e os anjos caídos estão todos trancados. E infelizmente vocês com ele nesse mundo. Eles na parte espiritual e vocês na parte carnal, no mundo físico. Então, o Deus das regiões celestiais, que está acima das nuvens, que recebe as orações de vocês, o Deus das religiões, religião católica, religião evangélica cristã, é o anjo caído. Vocês não estão mais enganados sobre isso. Quem ouve as orações de vocês é Ele. É por isso que vocês pedem carro, vocês pedem casa, vocês pedem empresa, vocês pedem apartamento, vocês pedem riqueza, vocês pedem bens material, vocês pedem saúde, casamento abençoado, e Ele dá tudo para vocês. Mas Ele nunca deu salvação para vocês, porque vocês não conhecem o Deus da salvação, o Deus da eternidade, da vida eterna. Vocês conhecem o Deus da prosperidade. Aquele mesmo que lá no deserto ofereceu os reinos que nem era dele. Ele roubou de Adão, ofereceu
Yahushua. Então hoje é esse Deus aí, da prosperidade, que foi lá no deserto tentar Yahushua. É esse Deus, o Deus da prosperidade. É Ele que os que querem a prosperidade serve, os que não buscam a prosperidade serve, e não importa o que a pessoa quer nessa terra, importa que é a esse Deus que ela serve. Aquele que acende uma velinha, aquele que reza uma Ave Maria, aquele que adora a Cida, aquele que adora a Maria. Não importa a sua imagem de escultura, não importa o Deus que você serve, não importa. É o anjo caído de Samael, ele é o seu Deus, e ele está acima das nuvens, das regiões celestiais. Nesse céu aí que vocês estão vendo, lá está o trono dele. Lá estão as hostes espirituais da maldade, os principados e potestade. E ele, o príncipe, ele é o Deus de vocês. Vocês não estão enganados. A partir de hoje e de quando vocês ouvirem esses vídeos, o Eterno não tem vocês como inocente. E o sangue de vocês cairá sobre a cabeça de vocês, se assim vocês ignorarem e desprezar a palavra do Eterno. Samael vai levar vocês para o lago de fogo. O anjo caído vai levar vocês para o lago de fogo. E os demônios que nascem nessa terra em um corpo de carne são eles. São eles que faz todo o mover aqui na terra para os anjos arrependidos seguir eles e ter Samael como Deus. Então ninguém está enganado. O Eterno não tem ninguém por inocente. Aquele que entrar no YouTube, ver lá o vídeo, não entrar, o Pai não tem ele como inocente, porque ele viu o vídeo. Quem impediu ele entrar? O Pai vai prestar atenção desde aí. O canal está no YouTube. Entrou no YouTube, viu o vídeo, até sentiu vontade de entrar. Ou não sentiu, não foi lá analisar, investigar do que se tratava aquele vídeo. O Pai não vai ter por inocente. É igualmente a palavra. Tem uma Bíblia em casa. Ninguém pede investigar, analisar. O Pai não vai ter por inocente. Vai ter por orgulhoso e arrogante, que achou que era alguém e não precisava da palavra e nem precisava da salvação, da vida eterna. Então vocês prestarão conta ao Eterno, ao Altíssimo, das atitudes de vocês, se assim vocês desprezarem os canais. Esse é o recado que o Espírito Santo manda para vocês. Anjo arrependido, porque o Espírito Santo não se dirige a anjo caído. São anjos arrependidos. Então você, anjo arrependido, você ignorar esse canal, esses dois canais, você desprezar esses dois canais, você vai dar conta ao Eterno. Porque você não se atentou para a sua salvação. Você não se atentou para a sua vida eterna. Esse é o recado para os anjos arrependidos. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Zoan foi a região onde o Senhor dividiu o Mar Vermelho. E agora, mais uma vez, o mar se dividiu. Uns subiram para cima e o resto do mar ficou aqui para baixo, porque seguiram os conselhos dos príncipes de Faraó. Andaram nos caminhos de Satanás. Não estavam sendo guiados pela coluna de fogo à noite e pela nuvem durante o dia. Não estavam sendo guiados pelo Senhor Deus. Estavam sendo guiados pelos príncipes de Faraó. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, formem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Agora onde estão os seus sábios? Eles estão aí juntamente com você. Eles ficaram também. E agora você já sabe o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Vai acabar com tudo. E se você não se atentar para a sua salvação agora, é lago de fogo para você. Cadê os grandes teólogos? Cadê os grandes estudados da Bíblia? Os que interpretavam a palavra nas suas discussões, nas suas mesas redondas, que ficavam nas suas confusões, nos seus debates, que não chegava a conclusão nenhuma, resposta alguma, entendimento nenhum, porque ninguém estava certo. As interpretações eram de cada um tinha a sua. Então não tinha por que alguém estar certo quando cada um tinha o seu ponto de vista, o seu análise. Cadê os grandes agora, com sua resposta, com sua interpretação salvadora para salvar alguém do estado lamentável que ficou? Cadê os grandes doutores, instrutores? Cadê as colunas? Cadê a base de sustentação?
Cadê os conhecedores? Busca a resposta aonde? Saber de quem, o que aconteceu, como e por que aconteceu. Saber de quem, o que, por que ficou. Quem vai ter a resposta, quem vai dar? Todos vão estar confusos, todos vão estar perturbados. Ninguém vai ter resposta. A resposta foi a sua negligência. A resposta foi você seguir anjo caído. A resposta foi você ter deixado um anjo caído lesar a sua mente e roubar a sua salvação. Você não vai ter resposta. Não vai ter mais sábio para te dar uma resposta. Porque os próprios sábios estarão confusos e perturbados. Porque eles entenderão que eles não sabiam de nada. A única arte que eles tinham era meio de enganar as pessoas. Porque eles são anjo caído. Para anjo caído não tem resposta. Para anjo caído tinha enganar você que ficou. A única resposta para você que o Espírito Santo te dá, Espírito Santo ministra azeite na lâmpada. Não adianta, não adianta. Os sábios caíram, os sábios calaram, os sábios não têm voz. Você não precisa ir lá, você não precisa perguntar, porque eles não terão o que te falar. Porque eles não terão resposta, porque anjo caído não tem resposta, anjo caído não tem salvação, está condenado. Anjo caído tem engano para você. Então anjo caído lhe enganou. Não tem por que você ir atrás de um anjo caído. Para ter o quê? Que resposta você vai ter dele? Que ele é um condenado ao lago de fogo? E condenou você também aí? A tua resposta são esses dois canais. Não adianta lutar, não adianta insistir, não adianta recuar, não adianta dar para trás, você tem que andar para frente. Os seus passos é para frente. Você tem que levantar a cabeça, você tem que estar de cabeça erguida. Você tem que ter uma decisão, você tem que tomar uma posição, você tem que saber o que você quer. Antes do arrebatamento, você estava perdido. Você não sabia o que queria, achou que sabia. Mas quando aconteceu o arrebatamento, você entendeu que não sabia, que você estava perdido. Agora você tem uma resposta. Agora você tem um caminho. Agora você decide. Quer continuar perdido, condenado? Quer continuar trilhando o caminho do lago de fogo? Quer ir para o lago de fogo? Então você precisa recuar. Você precisa voltar. E você precisa começar ouvindo o Espírito Santo ministra o azeite na lâmpada. Vai ser luz para os teus pés e lâmpada para o teu caminho. E você poderá enxergar, saber o que está fazendo, saber para onde está indo e ter tomado o rumo certo para a tua vida, ainda que lhe custe a sua vida, ainda que custe a morte do seu corpo, mas vai resultar na salvação da tua alma. Vai resultar em uma grande salvação para você de uma vida eterna. Então levante a cabeça, aceite, concorde, se anime, se levante, vá em frente. Caminhe, aceite o caminho que está para você, aceite o desafio que está para você. Vá e deixe acontecer. E assim você será salvo. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. No início dos tempos, houve a divisão do mar, onde os que se rebelaram ficaram do lado de Samael, o anjo caído, e dos que ficaram do lado do Pai eterno. E agora houve a divisão de novo, dos que subiram e dos que ficaram. E haverá também uma divisão do mar novamente, dos que vão ser condenados ao lago de fogo e dos que vão conseguir dar a vida e ser salvo, dos que estão aqui no canal Azeite da Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E muitos dos que ficaram estavam edificados no fundamento do Egito, no fundamento desse mundo aqui, nas palavras de Satanás. E foi por isso que ficou. E se tornar a ouvir os príncipes de Zoan, vai ser lago de fogo. E a religião do Egito não tinha nada a ver com salvação, vida eterna. Era um refrigério para a alma de vocês. Porque Faraó nunca foi o eterno. Faraó nunca foi o único Deus, o Deus vivo. Faraó é o anjo caído, Samael. O anjo rebelado, o que se rebelou contra o eterno. Ele é Faraó. No tempo do Egito, lá no Velho Testamento, ele se sentou mesmo no trono e dizia que era Deus. O Samael se sentou mesmo no trono e dizia que era Deus. E quem dissesse que ele não era, morria. Mas quando o Eterno se manifestou lá no Egito, ele caiu por terra. Foi provado que ele nunca foi Deus. Porque o Eterno destruiu o Egito, destruiu o exército dele e libertou o povo dele.
E quando Yahushua veio, tirou ele desse trono de sentar e obrigar as pessoas a querer que ele seja Deus. Hoje, ele virou Deus na religião, mas em um trono ele não se senta para obrigar as pessoas a querer que ele seja Deus. Agora, na religião, ele vem sorrateiramente, enganando todos vocês que têm esse nome Deus na boca. Então, esse nome Deus de vocês, na boca de vocês, é o anjo caído Samael. Então, ele está no trono assentado, no entendimento de vocês, na vida de vocês, e ele é o Deus de vocês. Conforme vocês tudo abre a boca e clama Deus, e ora a ele, e fazem oferendas a ele, e tem seus gestos religiosos dedicados a ele. Samael é uma religião. Ele é uma religião. Por isso ele é o Deus de vocês. Porque povo da terra, povo do mundo, vocês são religiosos. Vocês não servem ao único Deus. O único Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, ele é a eternidade. A palavra dele é eterna. A palavra que Yahushua trouxe é eterna. Então, não tem, o único meio de se chegar ao eterno é pela palavra do eterno, pelo Espírito Santo. Então, sem a palavra do eterno, é uma religião. E se lê a palavra do eterno e não obedece à palavra do eterno e não tem o Espírito Santo, está lendo para uma religião. Então, a palavra do eterno sem prática, sem obediência, sem o Espírito Santo, também é uma religião. Então, por isso que Samael transformou a palavra do eterno em uma religião, porque a pessoa lê sem compromisso. A pessoa lê sem se comprometer a obedecer. Então, quem lê a palavra do eterno sem compromisso de obediência, sem ser pelo Espírito Santo para a obediência, transformou a palavra em uma religião, não passa de um religioso. E o Deus é Samael. Porque Samael não quer que tenha compromisso com a palavra, nem tampouco que obedeça a palavra. É por isso que a palavra é tomada por uma religião. Todo mundo lê a palavra, todo mundo conhece a palavra, mas ninguém obedece a palavra, então todo mundo é religioso. Então, o Deus dos religiosos é Samael, o anjo caído. Quando a pessoa lê a palavra e pelo Espírito Santo obedece a palavra, ela tem o Deus vivo, porque o Deus vivo é eterno. E pela palavra eterna, essa pessoa é salva da condição de morte eterna para a vida eterna. Então, quando ela lê a palavra pelo Espírito Santo, pela obediência, ela passa da morte para a vida eterna. Então, quem vai voltar para o eterno? Os que passaram da morte para a vida, que pela obediência à palavra, pelo Espírito Santo, reviveram da condição de mortos para a vida eterna. Então, quem lê a palavra como uma religião está morto e serve ao Deus morto, Samael, a morte. Então, quem lê a palavra como uma religião e serve ao Deus morto, Samael, a morte, vai para o lago de fogo. Porque o lago de fogo é o lugar de quem não reviveu pela palavra e está morto. Então, o lago de fogo é a segunda morte, porque a morte física é a primeira morte, porque a pessoa está morta espiritualmente, mas no corpo está viva. Então, quando ela morre fisicamente, aí é a segunda morte, que é a morte espiritual. A morte onde ela vai para o lago de fogo. Então, os que não têm obediência à palavra, os que não têm o Espírito Santo, não reviveram. Leia a Bíblia como uma religião, e eles estão mortos, e a palavra não revive quem não obedece. Então, os mortos, mesmo lendo a Bíblia, sem obediência à palavra, não vão reviver, vão continuar mortos. Então, o Deus dos mortos é Samael, o anjo caído, o morto. Porque a palavra diz que o eterno não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos. Então, ele vai ser Deus Altíssimo, unicamente dos vivos, que pela leitura da palavra, pela obediência à palavra, receberam o Espírito Santo e reviveram. Pelo Espírito Santo, eles foram vivificados. Essa é a palavra correta.
Então, os que não foram vivificados pela obediência à palavra, pelo Espírito Santo, estão mortos, servindo ao Deus morto, Samael. Então, quando aconteceu o arrebatamento, só quem vai subir com o Espírito Santo? Os que o Espírito Santo conseguiu reviver pela obediência à palavra. Os que o Espírito Santo não conseguiu reviver, porque lia a palavra como uma religião, vão ficar todos na morte, mortos com o seu Deus morto, Samael, o anjo caído. O Eterno vai deixar unicamente esses dois canais. O Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. A única forma, não de vocês reviverem, mas de preparar vocês e capacitar para vocês dar a vida. Então, a morte são os espíritos nos corpos de vocês, vivendo aqui na terra através dos corpos de vocês, servindo a Samael como Deus. Então, quando vocês virem para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, que vocês entenderem o procedimento que vocês irão fazer para vocês serem salvos, a morte do corpo de vocês é o demônio sair. Então, por vocês não obedecerem à palavra, vocês continuaram mortos com os demônios nos corpos de vocês. Então, a morte são os demônios nos corpos de vocês. Então vocês não tiveram compromisso com a palavra, fizeram da palavra uma religião, vocês não foram obedientes à palavra, então o Espírito Santo não reviveu vocês. Então vocês, pelos dois canais, vocês serão preparados e capacitados a dar a vida. Então quando vocês morrerem, a morte do corpo de vocês é para o demônio sair. Aí vocês serão salvos. Mas quem não passar por esse processo que os dois canais estão orientando a fazer, vai estar com o demônio no corpo, vai morrer em qualquer situação e está condenado à segunda morte, porque a morte é o demônio no corpo. Então, o tempo de vida que teve na terra não se libertou desse demônio, que a libertação aconteceria unicamente pela obediência à palavra, porque a obediência à palavra libertaria você do demônio. Então, quando você não obedeceu à palavra, você transformou a palavra do Eterno em sua vida em uma religião a qual você lia a palavra, mas você não obedecia. Então o demônio não saiu do seu corpo. Então você não se libertou. Então você está morto. A qualquer momento que você morrer, você vai para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então depois do arrebatamento, só vai ficar os dois canais. Para os mortos reviverem, que na verdade não será mais reviver. Será a morte do corpo para o demônio sair do corpo. Então, o demônio saindo do corpo, você perdeu a sua vida na carne, porque a sua vida na carne era o demônio no seu corpo. Então, quando você foi lá se entregar à morte e o seu corpo morreu, então você perdeu a sua vida na carne. Consequência de você perder a sua vida na carne, você morreu pela sua fé, você morreu pela sua salvação, você morreu pela fé em Yahushua. Então, você morreu por uma causa, para ser salvo. Então você será. Essas são as condições de quem não participou do arrebatamento e continuou morto com o demônio no corpo. Essa é a condição de você ser salvo. Então, se não vir ouvir o azeite na lâmpada, o Espírito Santo ministra, não vai se libertar do demônio, não vai ser entregue à morte para o demônio sair do corpo, pela morte do corpo, vai ficar aí na terra, morrer de qualquer situação, morrer em qualquer circunstância, vai para o lago de fogo, porque morreu numa condição que o demônio estava no corpo. O demônio é a morte. Então, quando chegar no mundo espiritual, para você que morreu com o demônio no seu corpo, lago de fogo, que é a segunda morte. Esse é um alerta do Espírito Santo, porque para os mortos vivos, que estão em um corpo de carne, com o demônio no corpo vivendo nessa terra, a segunda morte para eles é o lago de fogo. Então vocês se atentem para essa vida que vocês estão vivendo na terra. Muito prazerosa, muito próspera, muito feliz, muito cheia de festividade. Esse demônio no seu corpo.
Se você não se libertar dele, vai te levar para o lago de fogo. Então a palavra, os 2 canais, Espírito Santo ministra, azeite na lâmpada, é quem vai libertar você desse demônio. Se você ignorar, se você desprezar, se você não acreditar, se você não der a mínima, se prepara para o lago de fogo. Porque esse demônio que está no teu corpo, que é a morte, ele vai te levar. Porque ele está condenado ao lago de fogo. Então você deixa ele viver no seu corpo, ele condena você ao lago de fogo. Então você vai para a segunda morte. Mas você tem uma opção. Você tem uma opção. Você tem uma escolha. Escolhe a vida para que viva. E os pastores pegaram a palavra de Deus e fizeram você errar. Eles se tornaram pedra de esquina. Aquelas pessoas que tornaram aquela principal pessoa de ficar pregando a palavra de Deus ali, ela se tornou a pedra de esquina, fez as pessoas errar. Você construiu sua casa numa pedra errada, que é a pedra que está ali é Satanás, é o anjo caído, é o príncipe da potestade do ar, que a palavra se chama de espírito do anticristo. E vocês estão esperando um anticristo, um homem. Não, ele já está sentado nesses homens, fazendo você errar com a pedra de esquina, que é Yahushua. Ele só pegou a palavra de Yahushua e está pregando ali, mas está pregando errado, fazendo vocês errar. É isso que a palavra está dizendo. E errar é não obedecer. Mas quando vai lá ouvir o anjo caído mal intencionado, sem chance vocês obedecer. Porque o propósito é esse mesmo, vocês não obedecerem. O conselho que o Espírito Santo dá, vai ler a palavra em suas casas, vai examinar as escrituras por conta própria. Não fique esperando um anjo caído ler para você, ele vai condenar você ao lago de fogo, porque você não vai obedecer. Porque a intenção dele não é você obedecer mesmo. E ele também não vai ler da forma para você entender. Ele lê pulando capítulo e versículo. E ele interpreta a palavra. Um anjo caído, a palavra é fechada para ele. Por que esses pastores grandes aí, de grandes templos religiosos, de grandes empresas religiosas, lê a palavra com interpretação, pulando capítulo e versículo? Porque eles são os falsos profetas. Eles têm o espírito de rã. É por isso que eles pulam a palavra para lá e para cá. E interpreta, porque a palavra é fechada para eles. Vocês estão errados. Vocês estão confiando a salvação de vocês a anjos caídos. Para onde vocês pensam que vão? Herdar o reino do Eterno? Ouvindo anjos caídos? Anjos caídos vai para o lago de fogo. Vai mandar você para o reino do Eterno? Vai mandar você para o lago de fogo. Você tem que ler a palavra em sua casa. Você tem que examinar a palavra. É você que tem que cuidar da sua salvação. É você que tem que buscar a sua salvação. Não fique esperando o anjo cair e lhe salvar. Ele vai condenar você ao lago de fogo. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Como não tiveram prazer à palavra de Deus, como não foram obedientes à palavra de Deus, como não tiveram amor à palavra de Deus, Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira. Deus deu permissão para Satanás enganar vocês, porque vocês não tinham amor à verdade. Vocês só estavam lá como uma ilusão, como um refrigério para suas almas. Não estavam indo lá para buscar a salvação. Estavam indo lá para buscar o mundo, buscar o Deus de vocês. É o que diz lá em Pedro. Quando a pessoa ela vem, ouve a palavra de Deus e o Espírito sai dela. Aí ela não é obediente, ela fica vazia. Aí vem o Espírito maligno trazendo mais 7. Aí lá fala assim, e aí por isso eu falo esse provérbio. O cão voltou ao seu vômito. E a porca lavada voltou ao seu espojadouro de lama. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então nesse dia eles foi cortado. Agora vocês viram a verdade. Eles não subiram. Eles foi cortado. E se vocês continuar ouvindo eles, mostra que vocês querem sim ir para o lago de fogo. Se vocês continuar ouvindo eles, vocês são animais irracionais. Foram roubados a primeira vez, enganados, iludidos, lesados, tomados. E por que a segunda vez vai ouvir eles de novo? Animais irracionais.
Não queira ser um animal irracional. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. Naquele tempo, vão ser como todas as religiões aí. Todos estarão temendo o que vai acontecer, com a expectativa das coisas que vão acontecer. Porque o destino ali de todos vai ser o mesmo, se não andar conforme o que está sendo dito aqui pelo Espírito Santo, através do canal Espírito Santo Ministra e o azeite na lâmpada. Depois do arrebatamento, vocês só esperem o pior. O pior. O que vai acontecer de bom, unicamente o arrebatamento. Depois do arrebatamento, esperem o pior. Vocês não têm noção do que está por vir depois do arrebatamento. Acabou o mundo bom. Acabou a vida boa. Acabou. O fim chegou. E começa no arrebatamento. E depois de pior a pior. E vocês não pensem que esse mundo bom vai continuar. Não se iludam mais com o mundo bom, vida boa. Acabou. O arrebatamento acontecer, vocês estão entrando para o fim do mundo. Porque vai seguir, depois de outros acontecimentos, cada um pior do que o outro, a vinda de Yahushua nas nuvens. E quando Yahushua vier, não se trata mais de salvação para ninguém, porque os que tiver que ser salvo é dando a vida através desses dois canais. Então quando Yahushua aparecer nas nuvens, que ele não vem nessa terra, vão apenas ver ele no céu, aí acabou. Aí chegou o fim para vocês. Aí é o julgamento de vocês e lago de fogo para vocês. Então não se anime com a vida de Yahushua. Não fiquem felizes e fazendo planos para a vida de Yahushua, porque a vinda de Yahushua é o julgamento, é a condenação de vocês. A chance que vocês têm é no arrebatamento, depois do arrebatamento, através dos dois canais. Espírito Santo Ministra, azeite na lâmpada. Vocês se preparar para dar a vida. Se vocês não der a mínima para esses dois canais e ouvir um cão vomitar para fora da sua boca, porque o Espírito Santo não diz um homem, é um cão vomitar para fora da sua boca, que a vinda de Yahushua é o arrebatamento, alguém vai subir. Vocês estão condenados só por ouvir esse cão. Vocês estão condenados. Porque a vinda de Yahushua não se trata de arrebatamento, não se trata de salvação. Se trata de julgamento e condenação eterna ao lago de fogo. É disso que se trata. Não deixa nenhum cão desse vomitar da sua boca que Yahushua vai vir para salvar ninguém. Não aceita. Não aceita receber esse vômito e se alimentar disso. Não aceita. Porque você vai ser condenado igual esse cão que vomitou isso da sua boca. E os cão que é brabo, quando você fala a palavra de Deus, fica brabo. Quando você mostra que eles estão errados, fica brabo, eles vão tremer igual mulher, vão gritar igual mulher. Então para de ouvir esses cão desde agora, desde já. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. É o que está dizendo aqui, que as pessoas estão falando isso antes, mas eles não aceitam. Acha que isso aqui é um assombro, uma coisa que não vai acontecer. Está dizendo aqui é isso. Que quando a pessoa vai falar antes, não vão acreditar. Espere para ver, espere para ver. Mas a pessoa tem esse aviso como um espanto. Não. Aí fala, não, Deus é bom, Deus vai fazer tudo certinho. Nós estamos fazendo certo. E antes de acontecer tudo, a pessoa está achando que é um espanto. Não é isso não. Não está acreditando. E quem sabe o que é isso? É o Eterno ou vocês? E quem decide o que é isso? É o Eterno ou vocês? É o Eterno. Então quem sabe quando é Ele? E vocês só têm que ouvir Ele se quiser escapar. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Essa cidade aqui de destruição é justamente as pessoas que vão lá ouvir os falsos profetas de novo. Vai ser uma destruição total para eles, porque eles ficou. E por que vai ouvir eles? Não é para ouvir eles, é para ouvir quem subiu, é para ouvir quem tem a verdade. E a verdade está aqui no canal Azeite na Lâmpada, porque o Espírito Santo é a verdade. Então é para vocês ficar no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra e andar sobre a luz dele. Voltar a ouvir os cães
vomitarem das suas bocas o que vomitou no passado, é se alimentar 2 vezes do mesmo vômito. E são animais irracionais. É isso que o Espírito Santo chama com essas pessoas que depois do arrebatamento voltar a ouvir esses cães e se alimentar do mesmo vômito. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. Esse altar aqui que vai estar no meio da terra do Egito é justamente os locais aonde vocês vão passar pela aflição de dar a sua vida por amor de Yahushua. Mas antes disso acontecer, vocês vão clamar proteção a ele, por causa dos opressores, os demônios, as pessoas endemoniadas, esse mundo que vai estar uma bagunça. E aí o Senhor vai trazer vocês aqui para o Salvador e Protetor, o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, para que por meio desses 2 canais vocês possam entender o caminho, andar por ele, e a palavra de Deus vai guardar as suas bocas de negarem o nome de Yahushua. Pelo contrário, vocês vão confessar o nome dele e vão conseguir dar as suas vidas, vão morrer por ele e vão ser salvos por ele. E lembre-se, a palavra diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Só conhecerão o Senhor quando entenderem a natureza dele, a qual contém aqui no Espírito Santo Ministra e no canal Azeite na Lâmpada. Porque era o Espírito Santo que ia abrir a palavra para vocês entenderem quais são os mistérios de Deus, a vontade dele. E a partir do momento que vocês entendessem a vontade dele e começassem a obedecer à palavra dele, o entendimento de vocês ia se renovar e o entendimento de Satanás ia saindo para fora. A obediência ia expelir o Satanás para fora, o inimigo para fora. E assim a palavra de Deus, o entendimento do alto, ia entrar no espírito de vocês, e assim vocês iam ter a natureza divina do Pai, o qual vinha pela promessa dele, por meio do Espírito Santo. E como vocês iam atrás do homem, dos falsos profetas, de cientista, coach, filósofo, escritor de livro, escolas, faculdades, vocês nunca conheceram Deus, vocês nem sabem quem é Deus. Mas aqui vocês vão entender quem é Deus, e aí vocês vão fazer os sacrifícios. E aí vocês farão sacrifícios a ele e oferta. Isso é, vocês vão morrer pela sua fé, vocês vão morrer pelo seu Deus, porque agora vocês verdadeiramente vão servir ao Deus Altíssimo. Porque até então, antes do arrebatamento, e antes mesmo de encontrar o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, vocês não conheciam a Deus. Todas as orações que vocês faziam era para Satanás, não era para o Deus Altíssimo. Mas agora sim, vocês vão fazer sacrifício a ele, vão morrer pela sua fé, e da sua boca vai sair a palavra dele, porque a palavra dele não vai deixar vocês negar o nome de Yahushua. E assim vocês cumprirão seus votos, morrerão por amor a ele. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. Então se converterão ao Senhor, e ele atenderá às suas orações e os curará. E é assim que o Senhor Deus vai curar vocês, porque a doença que está em vocês, que está na sua carne, é o Satanás. E como vocês não se purificaram por meio da obediência ao entendimento que o Espírito Santo dava na palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus sem o Espírito Santo é como a palavra diz: a letra sem o Espírito é morta, é o Espírito Santo que vivifica, é ele que nos abre a palavra, dá o entendimento, você acredita nesse entendimento e obedece. E aí você ia se obedecendo, e aí você ia obedecendo esse entendimento que o Espírito Santo te dava, e esse entendimento entrava no seu espírito e você começava a se renovar, a se tornar uma nova criatura, até que todo o entendimento de Satanás saía de você. Porque quem tem o entendimento de Satanás tem a natureza de Satanás. E quem renovou o entendimento pela palavra de Deus por meio da obediência ao Espírito Santo, renova o seu entendimento, tem a natureza de Deus, porque se purifica. E como vocês não se purificaram, acabou que vocês ficou para a tribulação. E agora Deus, ele feriu o Egito. Aconteceu o arrebatamento,
Vocês viram acontecendo, vocês não subiram porque vocês estavam doentes. Então como Deus vai curar vocês? Vocês vão estar clamando, pedindo por misericórdia, com o coração voltado verdadeiramente para a salvação. E assim Deus vai enviar os seus anjos para conduzir vocês aqui para o canal Azeite na Lâmpada, onde já tem toda a revelação, aonde está a vida, porque a palavra sem o Espírito Santo é morta. Porém o Espírito Santo não vai mais estar aí na terra para dar a revelação da vida. Por isso que ele já deixou pronto o canal Azeite na Lâmpada com toda a revelação, com toda a vida. E se vocês andarem nessa fé, andarem nesse caminho, qual o Espírito Santo deixou aqui através de nós, no canal Azeite na Lâmpada, e no Espírito Santo ministra, vocês vão alcançar a vida eterna. Vocês vão dar as suas vidas, morrer por ele, morrerem pela sua fé. E assim vocês vão ser purificados e vão herdar a vida eterna. Porque com a sua morte, com o seu sacrifício, é só assim para a doença sair. Só desse jeito que Satanás vai sair do seu corpo. E assim sua alma vai estar totalmente pura e você vai poder entrar no reino dos céus. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Aqui tanto os religiosos, os evangélicos e outras religiões, no meio deles tem anjos arrependidos. E quando o arrebatamento acontecer, todos vão conhecer o Deus vivo, vão saber quem é o Deus verdadeiro. E assim muitas pessoas vão se arrepender, vão clamar ao Senhor Deus, e as suas orações serão ouvidas por Ele, e assim Ele enviará os seus anjos para trazer as pessoas para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, para que eles encontrem o verdadeiro caminho, o caminho da salvação. Caminho esse que vocês não estavam andando no tempo antes do arrebatamento. Porque Deus ele determinou um caminho para que nós pudéssemos andar. E qual era o caminho? Yahushua HaMashiach já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quem é Yahushua? Yahushua é a palavra de Deus. Ninguém vai a Ele sem que seja pela palavra dele. E como vocês não andaram na palavra dele, andaram nos seus próprios caminhos, vocês não estavam andando no caminho da vida, mas no caminho da morte. Porque quem guiava o curso deste mundo, como a palavra diz, é Satanás, é o espírito da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. E como ele operava nos filhos da desobediência? Ele colocava desejos, vontades, sentimentos e principalmente pensamentos. Então quando você andava nessas coisas, quando o sentimento vinha, você obedecia a ele. Quando vinha algum desejo, alguma coisa, você obedecia. Quando vinha um pensamento falando para você fazer alguma coisa, você obedecia. Você estava sendo guiado por Satanás, por Samael, o anjo caído. Vocês não estavam sendo guiados pela palavra de Deus. Porque o inimigo ele sempre fazia as pessoas andar contrário à palavra de Deus. E assim acabavam indo por um caminho diferente. Mas agora que vocês encontraram o Deus vivo, encontraram o caminho correto, vocês vão ter que andar nele. E ainda assim, neste momento, vocês têm que lembrar que o inimigo ainda está na terra. Então agora vocês já sabem que é para vocês morrer pela sua fé. Mas o inimigo vai colocar medo, vai colocar vontade de desistir. E é por isso que vocês vão ter que se encher da palavra de Deus, do entendimento de dar a sua vida, o qual está nos evangelhos, que tem aqui no canal, e também no Espírito Santo Ministra, para o entendimento entrar nos seus espíritos. E assim a vontade, o desejo, o sentimento e o pensamento não vai ter poder sobre vocês. Porque a palavra de Deus vai fortalecer o coração de vocês, e com suas bocas vocês vão estar confessando as promessas de Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Então você vai estar falando a palavra de Deus, e as palavras dele vai sufocar a voz do demônio na sua cabeça. E assim ele não vai conseguir convencer você a desistir, a negar o nome de Yahushua. Vocês serão fiéis até a morte. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Então Israel foi o primeiro a conhecer o Deus Altíssimo, porque a palavra de Deus foi dirigida primeiramente a eles. E quando eles estavam presos no Egito, quando eles estavam sendo escravizados, e Deus enviou Moisés e Arão para libertar o povo dele, ali Deus mostrou que ele era Deus, com todos aqueles sinais e prodígios, todas aquelas maravilhas que Deus fez com o seu poder. E agora, quando aconteceu o arrebatamento, todas as nações vão conhecer ele. Todos vão conhecer. Não vai ter ninguém que não vá conhecer o Deus Altíssimo.
E assim, todos os anjos arrependidos que conhecerem a Deus e clamarem o nome dele nesse dia, ele enviará os seus anjos para trazerem aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E assim todas as nações, isso é, todos os anjos arrependidos que estiverem espalhados pelo mundo, vão ser uma bênção no meio da terra, porque vão entender o caminho, vão confiar no seu Deus e vão andar no caminho o qual Deus está dizendo para andar, o qual é morrer pela sua fé, e assim serão salvos todos os que obedecerem. Então, deixa eu explicar uma coisa, concluindo o que o irmão falou. Antes de Abraão, não era reconhecido o único Deus, porque houve Adão e Eva, a queda, eles saírem do jardim, a morte espiritual. Então depois houve aquele mundo perturbado, atribulado, antes do dilúvio, por causa dos anjos que desceram na terra para envolver com as mulheres. Teve a rebelião de Caim, que foi o primeiro adorador do sol, o primeiro adorador de Lúcifer. Toda a descendência de Caim, a maior parte, seguiu os passos de Caim. E tinha o pessoal da parte de Adão e Eva, que conhecia o Deus único, o Deus vivo, o único e eterno Criador. Depois fala o nome de umas pessoas, até Noé. Então na palavra tem uma lista das pessoas que conheciam o único Deus. Então vem até Noé. De Noé veio o dilúvio, resolveu toda aquela situação, ficou Noé, a sua família, a terra povoou de novo, seguiram na adoração dos deuses estranhos. Normalmente é a família de Noé que continuou seguindo o único Deus. Depois que os filhos de Noé teve os seus descendentes aí, já tinha também os descendentes lá da parte de Caim, porque aquele menino lá que recebeu uma maldição do pai era da parte de Caim, porque a mulher de Noé era da parte de Caim. Então sempre houve os descendentes de Caim na face da terra, porque a mulher de Noé era descendente de Caim. Então sempre os descendentes de Caim existiram na terra. E eles sempre se bandearam para os deuses estranhos, os deuses falsos. Não vou dizer que todos, mas acredito que a maioria. Então, depois de Noé, não se fala mais na palavra sobre o Deus único, verdadeiro. Depois que ele chamou Abraão, aí Abraão veio buscar o Deus único, o Deus verdadeiro, o único Deus. Depois de Abraão, veio o seu filho Isaque e o seu neto Jacó. Então o eterno, o único Deus, o Deus vivo, o eterno, o Altíssimo, ele ficou conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele era o Deus de toda a descendência de Abraão. Todas as pessoas que nasceram da parte de Abraão conheciam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então a referência do eterno era Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então quando aconteceu o arrebatamento, esse Deus único, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que veio no Egito, que foi reconhecido como o único Deus, é o mesmo que vai se manifestar dessa vez. E todas as nações do mundo saberão quem é o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então o pessoal de Abraão, que ficou conhecido como Israel, os israelitas, eles tinham o único Deus, o Deus vivo, único, supremo Criador. E depois as religiões tornou ele desconhecido. Então ninguém conhece o único e verdadeiro Deus, o Altíssimo. Conhece o anjo caído como Deus. Deus desse mundo, Deus da terra, Deus das religiões. Então depois do arrebatamento, vai ser a manifestação do conhecimento do único e verdadeiro eterno Criador, Altíssimo, Deus único e vivo. Depois do arrebatamento, todos conhecerão ele e todos saberão que ele existe, sempre existiu e é o único eterno Criador. Porque todas as pessoas que não tinham envolvimento com ele, não tinham uma vida com ele, pela palavra dele, pelo Espírito Santo, todas elas vão ficar. E por elas ficar, elas vão entender que o Deus que elas buscavam, que o Deus que elas serviam, não pôde livrar elas do lago de fogo, a segunda morte. Então, quando o Eterno se manifestar nessa terra, vai ser conhecido de toda a população mundial, de
todo ser humano na face da terra, que ele é o único que tem poder para livrar o ser humano do lago de fogo. Porque quando ele veio na terra, na forma do filho dele, foi para trazer a palavra dele, para pela palavra dele, ele reviver o ser que estava morto, no caso, as pessoas que estavam mortas, para voltar para a eternidade, para o reino dele, para a vida eterna com ele. Então, depois do arrebatamento, não haverá mais dúvida, não haverá mais ignorância, não haverá mais quem não fique sabendo do único Deus, pela essa manifestação dele, o arrebatamento. Porque todos que ficaram não sabiam quem ele era, não conhecia ele, nem tampouco esperava a vinda dele, nem participar do arrebatamento. Então será uma grande surpresa, será assim algo impactante quando ele se manifestar através do arrebatamento. Então ele tá deixando esses dois canais, o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada, porque vai ser a condição que ele ainda vai poder salvar quem ficar depois do arrebatamento. Mas vai ser a manifestação, o arrebatamento vai ser a manifestação do único e verdadeiro, supremo Criador, Deus eterno, o Deus vivo, eterno, a eternidade. O eterno é a eternidade e a palavra dele é eterna. Então, quem envolveu com a palavra dele, quem obedeceu à palavra dele, quem tinha o Espírito Santo e obedeceu à palavra pelo Espírito Santo, se tornou eterno e voltou à vida eterna. Então, quem não tem a palavra, quem não tem o Espírito Santo, está morto e vai ter a morte eterna. Então, o único meio de reviver para voltar para o eterno, uma eternidade com ele, é unicamente pela palavra e a obediência à palavra pelo Espírito Santo. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Porque Deus salvará a todos aqueles que o obedecerem, e todos voltarão para a casa de seu pai.